Às vezes os sábios do Talmud têm umas discussões tão difíceis que eles não encontram uma resposta adequada para as perguntas que eles estão fazendo. E quando isso acontece, eles concluem com uma palavra em aramaica, que é tico, e assim se encerra aquele trecho do Talmud. Essa palavra quer dizer o seguinte: a gente não tem a resposta, a gente vai esperar Elias, o profeta Elias, chegar na época da redenção, e aí a gente vai perguntar para ele. Agora tem uma questão interessante: por que a gente vai perguntar isso justamente para o Elias? É o que a gente vai falar hoje, discutindo então um pouquinho dessa figura bem interessante da tradição cabalística. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana a gente não tem uma leitura especial de Torá, por causa da festa de Pêssar, mas eu achei que pode ser bastante bacana a gente fazer aqui uma análise sobre a figura de Elias, como a gente falou no começo do vídeo. Uma pergunta que eu fiz, por que a gente vai fazer as nossas perguntas do Talmud, por exemplo, para o Elias, quando chegar a Era Messiânica? Se a gente parar para pensar, na Era Messiânica, a tradição diz que todos os hebreus antigos vão reviver, todo mundo vai reviver, vai ter o fenômeno da ressurreição dos mortos. Então, Moisés também estará vivo, Moisés estará de novo entre nós, e quem é maior professor de Torá do que Moisés, não é? Que foi o que deu a Torá para o povo. E por que a gente não vai perguntar então, por exemplo, para Moisés das nossas dúvidas? Olha, Moisés não entendia essa passagem, não entendia aquilo, os sábios do Talmud estão discutindo. Por que a gente vai justamente para o Elias e não para também qualquer outra pessoa? Bom, existe uma resposta que eu queria sugerir, que é bem interessante, que é a seguinte: Moisés, quando morreu, foi aos céus, subiu aos céus, e desde então a gente não sabe mais nada dele. Ele ficou nos céus. Elias, por outro lado, mesmo depois de ir aos céus, que aliás ele não morreu, ele foi aos céus, continua em contato com a humanidade. De acordo com a tradição cabalística, Elias visita o nosso Seder de Pêssar, que a gente está tendo agora. Elias visita as festas de circuncisão dos meninos. Elias aparece para os pobres e necessitados, para os órfãos, para as viúvas, para ajudar, para dar um dinheiro, para dar comida. Então Elias, ele é a figura de um sábio que não perdeu a realidade, não perdeu contato com a realidade. Moisés, por mais sábio que seja, ele não está ligado a nós, ele não está ligado à nossa realidade. Então ele tem talvez mais conhecimento do que Elias do ponto de vista teórico da Torá. Mas Elias é que realmente sabe do que a gente está passando. Elias está presente nas nossas vidas, nem que seja a cada Pêssar. E Elias então tem esse contato mais íntimo conosco. É isso que a Kabbalah preza num rabino, por exemplo, num sábio, que entenda o que o seu discípulo está passando, não aquele que tenha só o conhecimento teórico. Agora tem uma coisa interessante que a gente pode analisar também. Elias, ele é mencionado na passagem de Pêssar, então na Gadá de Pêssar, a gente deixa um copo de vinho para ele no final do Seder. E existe outra menção a Elias do profeta Malaquias. O profeta Malaquias diz o seguinte, que quando Elias vier, uma das coisas que ele vai resolver é eu não sei como se fala em português, o gap de gerações, a lacuna entre gerações que existem, entre os mais velhos e os mais novos. A gente sabe que realmente isso é um fenômeno da humanidade. Geralmente os filhos vêm com ideias novas, vêm, claro, inseridos num momento diferente dos pais, e isso acaba gerando uma lacuna, onde pais têm um jeito de ver o mundo, um jeito de pensar o mundo, e os filhos têm outro. E às vezes essa lacuna é, digamos, pequena e dá para superar, mas às vezes a gente vê que o gap de gerações, as lacunas são muito grandes, principalmente se às vezes a gente fala de vós e netos, e isso é um problema do ponto de vista cabalístico. Acho que é bastante óbvio por quê, porque você tem desconexão numa mesma família, e um problema que o Elias em especial vai resolver. Agora, como é que isso vai ser feito? O profeta Malaquias diz o seguinte, que Elias vai virar o coração dos pais na direção dos filhos, e o coração dos filhos na direção dos pais. Ou seja, ele sabe que não está tendo uma comunicação talvez interessante entre as gerações, ele vai fazer essa virada de corações, digamos assim. Agora olha que interessante do que o profeta Malaquias diz,
Quem vai ter o seu coração afetado primeiro? Os pais. Em geral, quando a gente fala desse gap de geração, a gente costuma pôr o problema nas gerações mais novas, né? A gente fala, bom, as gerações mais novas são rebeldes, elas não ouvem mais, não tem mais educação, os valores estão diferentes, estão corrompidos, falta respeito, enfim, vai um monte de discurso que eu não estou falando que está errado, veja bem. Tudo isso pode estar muito certo, realmente. Acho que as gerações mais jovens perderam o respeito pelas mais velhas mesmo, né? Não estou discutindo isso. Mas veja que Elias parece entender o problema de outra maneira. Para Elias, o trabalho deve começar pelos pais. Ele vai primeiro virar o coração dos pais em direção aos filhos e depois ele vai cuidar dos filhos. Então o que o Elias vai fazer? A gente pode pensar. O Elias vai chegar e vai falar assim para os pais, olha, vocês estão trabalhando demais, vocês não estão ouvindo seus filhos, talvez vocês não estão passando um tempo de qualidade com seus filhos, cada vez mais os seus filhos estão recebendo respostas curtas e concisas para o que eles perguntam, acho que não tem mais contato, explicação. Muitas vezes os pais falam uma coisa, fazem outra, os filhos não são nada bobos, os filhos percebem esse tipo de coisa. Muitas vezes os pais têm aí uma dificuldade de se relacionar humanamente com o filho. Eles vão para a relação com o filho com problemas psicológicos, digamos assim, né? Eles querem dominar, eles querem controlar. Tem pais que querem ser amados pelo filho e por isso acabam passando uma imagem fraca, não sabem o controle entre amar e controlar, né? Entre ser um líder e entre amar. Então o questionamento que Malaquias traz para nós, falando de Elias, é que talvez também tenha aí uma parte de culpa nos pais, né? E se a gente quer resolver esse gap geracional, talvez a gente possa começar com os pais. Os filhos talvez estão aí rebelando-se, né? Ou mostrando esses novos comportamentos, na medida que os pais também estão mostrando uma falta de interesse na criação deles, em sentar com eles, em ouvi-los. Quantos pais, né, delegam a função de educação para outros? E realmente, às vezes, o tempo de contato com os filhos é mínimo, né? Tem pais que mal veem o filho, a gente sabe desse tipo de história. O cara trabalha, mal consegue falar com o filho, que dirá passar valores e educar e ensinar alguma coisa. Então, também não é de se espantar que o filho saia com os valores que ele adquiriu em outro lugar. Se os pais não passam, ele adquire em outro lugar. Eu acho que o bacana, então, é a gente fazer essa reflexão, né, com uma figura como Elias, que é bem presente aí na nossa história de Pêssar. Uma das lições que Elias acho que pode ensinar constantemente, que a gente tem que espelhar, é essa. Vamos lembrar de não perder o contato com a realidade. No caso específico, por exemplo, dos pais, não ser como Moisés, onde a gente sobe aos céus e some, né, e fica ali, eu numa relação com Deus. O modo Elias de ver as coisas é, apesar de eu ser pai, apesar de eu ter todas as minhas tarefas, minhas ocupações, eu vou falar com meus filhos, eu não vou perder contato com essa realidade, eu vou passar valores, eu vou ensinar. Claro que isso aqui não precisa ser só para quem tem filhos ou para pais e mães, essa mensagem de Elias é para todos, né? A gente pode pensar no caso de Elias como um auto-sacrifício. Elias podia muito bem, como Moisés, ficar no céu e se desconectar da terra, ele não tem nada mais a ver com isso, né? Está num nível muito mais elevado, mas ele se sacrifica e ainda tem contato com a humanidade, e ajuda a humanidade e tenta fazer com que nós funcionemos de maneira melhor. Assim deve ser com qualquer pessoa que tem um nível espiritual mais elevado do que os seus colegas, do que as pessoas ao seu redor. Não se isole nessa sua espiritualidade, nesse seu nível mais elevado. Não fique vivendo nos céus. Desça dos céus. Ajude as pessoas que estão na terra a resolver seus problemas. Faça desse lugar, dessa terra, um lugar mais lindo de se viver. Um lugar mais bonito de se viver. Um lugar melhor para se viver. Um bom dia a todos, uma boa semana. Pessach Sameach, tudo de bom.